Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 106, nós estamos lendo o primeiro livro de Crônicas, né? Vamos ler hoje os capítulos 10 ao 12. Enquanto eu leio aquele resuminho, eu espero que você já esteja clicando em gostei. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos. Que tal? Vamos combinar? Capítulo 10 fala da derrota de Israel e a morte de Saul. O capítulo 11, Davi é ungido rei e conquista Silão. Capítulo 12 fala do exército de Davi. Vamos à leitura. Os filisteus, capítulo 10. Os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se muito a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram e ele muitos temeu. Então disse Saul a seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu com ele. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Vendo os homens de Israel que estavam no vale, que os homens de Israel fugiam, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia despojaram os mortos, acharam Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. E os despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas, e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas a seus ídolos entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valentes se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos dos filhos e os trouxeram a Jabes, e sepultaram seus ossos debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Capítulo 11. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor e por intermédio de Samuel. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou cidade de Davi. E foi edificando a cidade em redor desde Milo, completando o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. São esses os principais valentes de Davi que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo as palavras do Senhor no tocante a este povo. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Aquimonita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os feriu. Depois ele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoíta, ele estava entre os 3 valentes.
Esse se achou com Davi em Passa-Damim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi à caverna de Adulão, e o exército dos filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: Quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tornaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse: Longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de vida? Pois com perigo de sua vida trouxeram, de maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, filho de Joabe, era a cabeça dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, feriu, e tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30 e era o cabeça deles, contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabizeel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de estatura de 5 côvados. O egípcio trazia nas mãos uma lança com o eixo de tecelão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém os 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Foram os heróis dos exércitos Azael, filho de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samote, Arorita, Elis, Pelonita, Ira, filho de Ix, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Sibecai, Uzatita, Ilai, Auita, Maarai, Netofatita, Elede, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, Arbatita, Asmevete, Baarumita, Eliaba, Salbonita, Beneazem, Gizonita, Jonatas, filho de Sage, Aratita, Aião, filho de Sacar, Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, Mequeratita, Aías, Pelonita, Esro, Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agre, Zeleque, Amonita, Naarai, Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteus, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maaca, Josafá, Mitenita, Uzias, Asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, Aroerita, Gediel, filho de Sinri, e Joá, seu irmão Tizita, Eliel, Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Eunaão, Itima e Moabita, Eliel, Obed, Jaziel de Zoba. Nossa, até engasguei com esses nomes fáceis de pronunciar. Capítulo 12. São esses os que vieram a Davi, a Ziclaque, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Aiezer, o chefe, e Joás, filho de Semaá, o Gibeatita, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraque, Jeú, Anatotita, Ismaías, o Gibeonita,
valente entre os 30 e cabeça deles, Jeremias, Jaziel, Joanã, Josabade, o Gederatita, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o Arufita, Eucana, Isias, Azarel, Joézer e Jazobeão, os Coreitas, Joelas, Ebadias, filho de Jeroão, de Gedor. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança, seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Ézer o cabeça, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Elisabade o nono, Jeremias o décimo, Maquibanaio um décimo. Esses, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000. São esses os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no Oriente como no Ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá, Davi a fortaleza. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus dos nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz esteja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Também de Manassés alguns se passaram para Davi quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, mas não ajudou os filisteus, porque os príncipes desses, depois de se aconselharem, o despediram, pois diziam: à custa de nossa cabeça passará Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclaque, passaram-se para ele de Manassés, Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú, Eziletai, chefes de milhares de Manassés. Estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães do exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Ora, este é o número dos homens armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a peleja, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 príncipes de sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados nominalmente para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000 destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. De Naphtali, 1.000 capitães e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, providos para a peleja, 28.600. De Aser, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Do lado da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, provido de toda sorte de instrumentos de guerra, 120.000. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer a Davi rei.
Estiveram ali com Davi 3 dias comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham feito provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha e passas de figo, caixas de passas e vinho e azeite, bois e gado miúdo em abundância, porque havia regozijo em Israel. Gente, encerramos por hoje. Mas amanhã tem mais, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Perdoe as gaguejadas, os erros aqui nos nomes, né? Mas dá para entender, né? Tem nomes lindos, ó. Se você vai ter algum bebê aí, ó, tem uma lista enorme aqui de nomes que você pode usar para escolher, para colocar no seu bebê. O que você acha? Bom, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã. Beijos, beijos.